A dica é produção de prova antecipada. Meus amigos, quando nós olhamos para a produção de prova antecipada, basicamente eu tenho o quê? Eu tenho um procedimento de jurisdição voluntária por intermédio do qual eu vou buscar produzir provas antes do momento em que ela deveria ser produzida. Todo mundo vai lembrar, todo mundo vai dizer daquela situação em que você precisa ouvir aquela testemunha ocular dos fatos que está acamada, né? Claro, é um ótimo exemplo, afinal de contas, é uma das hipóteses, né, de produção de prova antecipada, ou seja, quando há a impossibilidade ou até mesmo uma futura impossibilidade ou dificuldade dessa prova ser realizada de forma posterior. Mas a produção de prova antecipada, ela vai muito além disso. Nós temos ainda outras 3 hipóteses e eu vou começar justamente neste ponto, tá? Então, vamos lá. Quando nós falamos sobre hipótese, sobre produção de prova antecipada, primeiro, nós temos aqui a questão das hipóteses, tá? E a primeira dela é quando nós verificarmos, como eu já disse, você já pensou, que é a situação da impossibilidade ou da dificuldade posterior. Dificuldade posterior. Tá bom. Mas olha que legal. Essa é a primeira situação. Eu também posso me valer da produção de prova antecipada para eu buscar para eu viabilizar ou para eu possibilitar, vou escrever aqui, a autocomposição. Não sei se você já se deparou com isso, eu até me deparei com isso numa primeira vez, quando estagiário eu era, pessoal, de um caso em que a parte contrária ela estava blefando. Ela realmente acreditava que nós não conseguiríamos produzir a prova, nós que ajuizamos a ação. Então ela fez o seguinte, ela blefou, disse, olha, foi tentado fazer um contato ali para buscar resolver extrajudicialmente, e em um certo momento ela soltou, essas não vão provar isso. Aí nós ingressamos em juízo e provamos e vencemos, tá? Mas olha que interessante. Se você tiver a percepção de que o seu adversário, ele está blefando, você pode produzir a prova, e ele está blefando porque acredita que você não vai conseguir produzir a prova, você pode produzir a prova antecipadamente e esfregar no nariz dele. É isso. Então você vem para usar a prova produzida de forma antecipada como meio de persuasão. Claro, eu estou te dando um exemplo um pouco pitoresco, né, em que a parte vai lá e blefa. Mas muitas vezes você mesmo está pensando, poxa, eu poderia fazer um acordo, mas para ficar mais fácil um acordo, eu tenho que levar essa prova, então eu vou produzir. Isso pode acontecer. Ou até mesmo uma situação bem interessante, que é o seguinte, é você tentar medir o tamanho da tua aventura. Né? Você pode justificar ou você pode evitar a ação. Então, assim, da mesma forma que você, por exemplo, a parte adversária ali, ela estava blefando, você pode tomar a decisão de, poxa, será que vale a pena eu propor essa ação? E você chegar à conclusão de que vale a pena se você tiver a prova, uma determinada prova específica, ou que não vale a pena se você não tiver aquela prova específica. Então, a tua decisão, ela fica meio cercada. O que você faz? Você produz a prova. Produzir, há juízo. Não produzir, não há juízo. É isso. Então, serve para a sua estratégia, tá bom? Então, as hipóteses são essas, tá? Pessoal, quando eu falo aqui sobre produção de prova antecipada, é importante que você saque também a questão da competência, né? Agora eu coloquei na tela. Por quê? Porque onde é que essa ação vai ser ajuizada? Olha que legal isso aqui. Mais legal do que isso aqui, depois é a repercussão que isso gera na prática, né? Veja só. Você vai ajuizar a ação no foro do local de produção da prova, então eu vou colocar local da prova, onde a prova vai ser produzida propriamente, ou no domicílio do réu. Tá? Então, assim, você vai optar pelos dois. Mas o mais legal não é nem isso. O legal é isso aqui, ó, pessoal. É que não gera prevenção. Por quê?
Se você produzir a prova num determinado juízo e depois você vier a ajuizar a ação, porque você entendeu que agora tendo a prova você pode ajuizar a ação, não significa dizer que essa ação será tramitada no mesmo foro do juiz que produziu a prova, não. Então veja só, não gera, deixa eu deixar uma setinha mais bonitinha aqui, ó, só mais curvadinha, ela não vai gerar a prevenção, não gera, tá? Então isso é bem interessante, tá? Outro ponto interessante é o seguinte, a questão do recurso. E a questão do recurso, eu vou te responder assim, ó, de pronto. Ele, a princípio, não cabe. Então, você não vai ter recurso, né, de decisões envolvendo produção de prova antecipada. A não ser, veja, não cabe, e aí eu vou pôr a vírgula. E vou continuar agora com uma caneta vermelha, né? Exceto, ou seja, para demarcar bem a exceção. Exceto nós tenhamos o quê? Indeferimento. Se o juiz indeferir. Tá? Indeferimento. Aí no caso de indeferimento, aí nós temos sim a possibilidade de o juiz admitir o recurso. Legal? Professor, sobre produção de prova antecipada é isso? Sim, só tem um detalhe que eu gostei, que eu lembrei aqui e gostaria de falar para vocês, que é o seguinte. Então, logo o juiz produza a prova, né, a prova fica à disposição no cartório durante 30 dias para que as partes tirem cópia. E depois, a parte que promoveu o procedimento leva o processo para casa. Então, olhou na tela, tá aí a informação, voltou para mim, e essa é a dica de produção de prova antecipada. What?